O desenhista de humor e os humoristas, de modo geral, têm em seu DNA uma dose alta de irreverência. Este traço eu disse, do perfil deles, está presente nos seus desenhos, nos seus textos, em quase tudo que eles criam desde épocas imemoriais. Como no caso desse desenho pré-histórico encontrado nas cavernas. Neste desenho, apenas traduzimos para uma língua contemporânea os textos garatujados em caracteres cuneiformes sumerianos. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ver. Eu canto a arte elástica. Estou ao lado da sede invadida do jornal Charlie Hebdo. Nesta esquina, gente de todos os credos fez nascer este memorial. E alguns personagens conhecidos declararam a sua solidariedade. Tintim, por exemplo, famoso personagem do desenhista Hergé, é Charlie. Outros personagens mais. E um até que nem precisava dizer, porque ele é Charlie, isto é, Carlitos, desde sempre. E vejam quem também está aqui se declarando. Boris Estrabão e eu não estávamos em Paris no começo do ano, mas fomos depois até lá. Nós fomos procurar os antecedentes e as consequências desse episódio trágico. Enquanto Boris foi ver as bailarinas de Cancan dizendo que sua pesquisa tinha que começar por aí e depois pelos bordéis franceses, eu fui às bancas de jornal. Seguindo a pista, eu fui atrás de outras revistas de jornais de humor no Brasil. Isso aqui é uma terra fértil. Eu entrei na banca de jornal procurando jornais de humor e de charges e saio dela com um chargista. O Nani foi caçado por esmeraldas, o que prova que ele já nasceu para contrariar. Explico, a cidade de Esmeraldas, em Minas, caçou o Nani no espaço sideral e uma cegonha o trouxe para nascer lá. O Nani é o autor da tirinha famosa Vereda Tropical. Trabalhou em muitos jornais e revistas brasileiros. Foi redator de humor do Chico Anísio, de vários outros programas de televisão. Ganhou prêmios em salões internacionais e nacionais de humor. E tem o blog Nani Humor, que é um barato. Mas eu quero destacar outra obra-prima do Nani. Assim como Leonardo da Vinci pintou a esposa de Francesco de Giocondo, comerciante florentino, fazendo dela Mona Lisa, Nani é autor do famoso retrato do nobre búlgaro cearense Boris Estrabão. Nani, os humoristas são sérios. O Milor fala que tem gente que nasce triste e tem gente que nasce alegre, né? O próprio Milor nasceu alegre, né? Eu tenho um filho que nasceu alegre, um cara feliz e tal. Mas eu acho que eu nasci meio um pouco triste, assim. Eu não sou desses caras que entram num ambiente e ele ilumina. Eu acho que ele fica um pouco sombrio. Não, eu acho que a gente é muito espontâneo, né? Assim, o bate-pronto, né? Qualquer assunto, eu leio o jornal, já isso dá piada, isso dá piada, isso dá piada, isso dá piada. Então, e eu acho até nos relacionamentos, né, dos humoristas, eu acho que duram às vezes porque são
o humor entra no amor também, e isso ajuda muito. É próximo, né? Humor e amor. Eu estou casado há 44 anos, aí eu pergunto para minha mulher, ainda falta muito? É divertido? Não, mas Foi o que segura É é o humor. divertido Né? para você também? Tem o Vander Piroli, que é um escritor mineiro, ele tem uma frase que eu gosto, que ele fala assim, quem não ri não presta. E você falou que eu sou de Esmeraldas, mas a cidade de Esmeraldas é uma cidade que as pessoas têm um humor muito peculiar. Porque tem um estudo que diz que nem todo mundo entende sarcasmo. E a Esmeralda, todo mundo entende sarcasmo, entendeu? Acho que está no DNA do esmeraldense. Então é uma cidade muito alegre e eu não sabia que era uma cidade tão assim, divertida, só depois que eu saí de lá, que eu falei, pô, as outras cidades não são assim. Por exemplo, lá eu coleciono muitos causos lá de Esmeralda, né, aqueles causos mineiros. Então tem um que é do meu sogro, que ele é maestro da banda, né? Então ele que era o maestro da banda. E meu tio, que é o tio Jadir, estava doente, já para morrer e tal. E aí esse meu sogro foi visitá-lo, né? Aí esse meu tio virou para ele e falou, ô Peri, você não esqueceu que eu quero que a banda toque no meu enterro, né? Eu disse, não esqueci não, inclusive nós já estamos ensaiando. A definição que eu tenho de Esmeraldas é a seguinte, que é uma cidade interior, uma cidade pequena, de 50, 60 mil habitantes, e a minha definição da cidade é que a cidade tem uma casa, um bar, e o pessoal acha que tem casa demais. É ótima essa definição. E lá, eu vivi lá até os 20 anos, com 18, depois fui para Belo Horizonte, e com 23, com 22 anos, eu vim para o Rio de Janeiro. E eu aprendi muito lá com Esmeralda. Eu vendia jornal, então eu saía na rua, entrava em aquelas vendas, aquelas oficinas lá, tinha o cara que ferrava cavalo, vendendo jornal, ficava lá escutando aquelas prosas, entendeu? E aí Esmeralda tem um realismo fantástico muito grande, entendeu? Então, quando saiu o livro do Gabriel Garcia Marques, eu fiquei assim, mas Esmeralda também tem isso. Tem tudo isso aqui. Porque, por exemplo, lá tinha a família dos balõezinhos, entendeu? Eles crescia com essa história dos balõezinhos, a família dos balõezinhos. Aí eu já morava aqui no Rio, e eu fui a Esmeraldas, e aí tinha sumido uma mulher numa lagoa lá. Eles achavam que ela tinha afogado e tal, ela tinha desaparecido da cidade. Aí eu estava no bar lá e alguém falou assim, eles não vão achar ela nunca, porque é da família dos balõezinhos. Eu falei, mas que história é essa? Não, porque aqui a família dos balãozinhos é assim, quando um fica enfadado da vida, eles viram um balãozinho e somem no ar. Eu ouvia muitas das histórias, escrevi um livro que conta um pouco desse realismo fantástico Esmeralda, chama A Santa no Puleiro. Que aí eu misturo um monte de histórias lá que eu ouvia nessas minhas andanças lá pela cidade inteira, ouvindo as histórias. E para preservar, né? Eu escrevi um livro mais para preservar essas histórias. A Santa do Puleiro é o nome? Porque tinha uma santa lá, uma igreja, que ela tinha olho de rubi, uma santa barroca, e teve um padre que passou por lá e vendeu essa santa, entendeu? E era uma santa milagrosa e tal. E aí depois, todo mundo ficou revoltado, aí passou uns dias, uns meses, aí chega no puteiro lá de Esmeralda, aí chega uma puta que era a cara da santa. Então as pessoas falam, a santa voltou. Aí eles fazem uma procissão para ir até o puteiro para ver a santa. Então era uma história assim. Então você disse que não é muito caricaturista. Eu sou mais cartunista, assim, no sentido de fazer o cartoon, que eu sou mais da palavra mesmo, né? Então, mas assim, dá para o gasto, né? Dá para fazer a Dilma, fazer o Lula, fazer o Fernando Henrique Cardoso, esses personagens mais do dia a dia da política. O leitor tem que identificar com aquelas figuras, né? Então é muito importante para a charge. Mas não é necessário, né, para a charge, não é necessário, às vezes, ter o elemento político, né? Você pode botar dois bonecos conversando sobre o aumento disso, aumento daquilo, enfim. O que eu tenho feito muito sucesso no meu blog são as galinhas filosóficas, né? Então, aí eu faço uma galinha, aí elas filosofam, porque
parte do princípio que veio primeiro o ovo, a galinha, já é uma pergunta filosófica. Filosófica. E outra coisa que a galinha não pensa, né? Parece que não pensa. Aí fica engraçado porque elas comentam sobre tudo, entendeu? Então tem uma das piadas que é o seguinte, é uma galinha falando assim, o que sou, onde estou, para onde vou? Aí outra responde, eu sou uma galinha, estou no galinheiro e vou para o empadão. Então elas filosofam o tempo todo. E elas fazem muito sucesso. E é muito simples, porque galinha é muito fácil de fazer, né? Então... Quer dizer, muito fácil para você. Vejam só o que eu comprei nessa banca. Isso aqui, ó. O jornal humorístico francês O Riso, Le Rire. Esse aqui, por exemplo, é um número de 26 de março de 1898. Assim, na história do desenho de humor brasileiro, algum cara assim foi marcante, por exemplo, te influenciou lá em Esmeraldas, você, como jornaleiro, você também era leitor, né? Eu li o Stanislaw Ponte Preta, né, no Última Hora. Então, assim, eu comecei vendendo jornal com 7 anos, e aí fui até os 14, 15 vendendo jornal. E meu pai tinha uma venda e ele recebia os jornais para vender para as pessoas. E meu pai gostava muito de ler, tinha uma biblioteca razoável, e eu lia os livros que ele deixava ler e os que ele não deixava ler escondido. Assim, o Milor Fernandes, ele publicava no O Cruzeiro. E quando eu vi o desenho do Milor, ele estava começando a ele mesmo ilustrar a sua própria coluna. Porque antes quem ilustrava a coluna dele, que ele assinava como Manuel Van Gogh, era o Pérez. Era o Pérez. Então, quando ele começou a ilustrar, eram uns desenhos, assim, sabe, pareciam uns desenhos de lápis de cor, lapiseira. Aí eu olhei assim e falei, eles publicam desenho de criança também. E aí isso me animou muito a desenhar também. E quando eu tinha 13 anos, vendo uma daquelas revistas de Vamos Rir, aquelas coisas, um monte de piada, aí eu parei e falei assim, isso eu sei fazer. Aí comecei a desenhar, e eu lembro até hoje da primeira piada que eu fiz, que era 2 piratas, com gancho assim, dizendo, eu conheço essa região com uma palma das minhas mãos, né? Então, foi a primeira piada que eu fiz. Então. E a partir disso eu fui fazendo. E fui para Belo Horizonte e como tinha os grandes jornais lá, eu botava os desenhos debaixo do braço e ia nas redações oferecendo. Aí quando eu tinha 20 anos, o Diário topou publicar minhas charges, eu publiquei lá 2 anos. E aí chamou a atenção do editor que me chamou para vir para o Rio. Então eu vim para o Rio em 73, já publicando Pasquim e nesse O Diário, e depois fui para o Jornal do Esporte no lugar do Enfio, e aí foi embora. Mas você tem também uma formação assim de referências, não é? Assim, esses grandes desenhistas. Eu dei uma sorte danada, porque aquelas coisas, né? A gente não sabe. Eu falo assim, eu não acredito em Deus, mas minha mãe reza muito. Porque tem umas sortes assim que acontecem mesmo para as pessoas. E lá em Esmeraldas chegou uma família de ingleses que foram morar lá, e tinha uma senhora lá, que era a matriarca da família, que parecia Agatha Christie, assim, vestia toda cabelo branco, aquelas coisas, vestia toda como inglesa. E a neta dela começou a estudar lá no ginásio, e eu, vendo meus desenhos, levou para a avó ver. E a avó falou, tem uma revista Punch, que a revista Punch era uma revista do século XIX, que foi até década de 80, quando acabou. Mas era uma tradição inglesa como chá, entendeu? Todo mundo assinava o Punch. E lá, nessas revistas, ela tinha umas 300 revistas e me deu essas revistas. E lá tinha André François, tinha Sampé. Então tinha toda a nata do humor mundial. E eu lá em Esmeralda, lá naquele fim de mundo, sabe? Tendo acesso a essas revistas. Né? Então quando eu cheguei ao Rio, eu já cheguei pronto, eu já sabia um monte de coisa, já tinha uma terminologia, já tinha uma bagagem. Assim, e alguém, você falou do Sampé e tal, alguém mais especialmente foi para você? O Carlos Estevam, né, que eu gostava muito do humor do Carlos Estevam e do Enfio, né? O Enfio
ele usava uma linguagem que botava o e, o ai, né? Botava aquelas putz grila, botava uma linguagem do dia a dia, né? E eu achava que tinha que fazer piada escrevendo tudo certinho. E aquilo desmoronou tudo. Aí eu falei, não, você tem que falar como botar na legenda o que as pessoas dizem, né? Então essa geração foi... O Enfio foi muito importante, o Milor e o Jaguar também, né? O traço do Jaguar também, que é meio desengonçado como o meu. Então eles me influenciaram muito. Dos franceses, quando eu cheguei ao Rio, eu vi o Reiser, que é no Charlie Hebdo, no Araquiri, que era uma revista que o pessoal do Charlie Hebdo fazia. E isso também influenciou muito. Então, meu desenho é muito do Enfio e muito Reiser, com umas pitadas assim, do Carlos Estevão. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. E a caricatura aqui de Deus, na capa do número de 1902. Deus, o Padre Eterno, e esse aqui é o Templo. Capa do Lyric, 1902. Que pecado! Aqui, o de 9 de março de 1901, Santo Antônio, a tentação de Santo Antônio. Santo Antônio é essa aqui, ó. Senhora nua, gostosa. Um cartunista não tem partido nem religião. Assim. O humor não pode ser partidário, né, na verdade. Então, quando você faz um humor dirigido, aí vira cartilha, entendeu? O humor são princípios humanistas e libertários, que a humanidade inteira brigou por eles, que a gente tenta preservar, né? E é sempre contra, né? Mas o bom é quando o desenhista, como você, critica todos. Você criticou, por exemplo, nesse tempo todo que você está aqui, todos os presidentes. A gente vota num dia num candidato, ele tomou posse, e a gente está fazendo charge contra no outro dia. Contra no outro dia. Porque eu acho assim, a gente apoia algumas causas, né? Por exemplo, o Pasquim foi fundamental aqui no Brasil. Por exemplo, a palavra ecologia não existia assim antes do Pasquim. O Pasquim que praticamente disseminou a palavra ecologia. Muitas lutas aqui no Brasil começou com o Pasquim, anistia, né, praticamente. Então, assim, o humor veicula muito certas ideias e o desenho facilita muito isso também. Eu sei que tem no século XIX, 1870, qualquer coisa, lá nos Estados Unidos, um senador falou: eu não me importo que as pessoas escrevam contra mim, mas esses malditos desenhos, né? Porque o cara via o desenho e entendia, né? Não precisava aprender a ler, porque meus eleitores são todos analfabetos, né? Mas com desenho não, quer dizer, então, esses malditos cartunistas. Então a gente é maldita desde que surgiu a charge, né? Se você entrar no teu blog e vai ver todas as épocas e todos os políticos vivos, pelo menos, quer dizer, muitos mortos também, mas dos vivos estão todos lá, caricaturados. Hoje o blog facilita isso, né? Porque alguns chargistas de jornal, às vezes, não têm tanta liberdade quanto eu tenho no blog, né? Porque eu trabalhei em jornal e, quer dizer, eu nunca tive censura em jornal. Mas, quer dizer, teve a censura oficial na época do Pasquim, né? Que a gente mandava o material para Brasília, ele vinha todo riscado, né? Eu tenho uma caixa cheia de desenhos censurados. No Brasil hoje também tem uma coisa da cultura do processo, né? Assim, as pessoas processam para ganhar dinheiro, né? Então não é porque estão indignadas, eles querem ganhar dinheiro, né? Então com isso surgiu uma censura assim meio, sabe, assim, escondida, meio subterrânea, que, por exemplo, na televisão afetou um pouco o humor da televisão, porque fica com medo do processo, o jurídico vem e fala, isso não, entendeu? Então, os jornais também têm medo. Então, assim, o blog, por enquanto, não tem nenhuma censura, né? Eu falo que a charge é uma quarta leitura, né, das notícias. Então, você lê a manchete,
Você lê um articulista, você lê um editorial. Aí vem a charge e às vezes contradiz todos aqueles três. Entendeu? Mas às vezes é a mais verdadeira de toda a história. Exatamente. Mostra bem esse aqui, tá vendo? Uma senhora botando o leite para ferver. O leite das crianças para ferver. Você dá para ver que aqui é a panela para ferver o leite. Enfim, o riso. Você acha que o riso salva? Tem uma frase que eu gosto, que eu fiz, que é o seguinte, que nós precisamos de humor para não morrer de realidade. Né? Então, eu acho que o humor é um pouco isso. Né? É tão necessário à vida, né? Aquela coisa que quem não ri não presta, mas eu acho que o humor te revitaliza, te dá um pensamento sobre o mundo também. Né? Você raciocinar o mundo através do humor, que é mais ou menos o que eu faço. Assim, eu não vejo o mundo através da religião, nem muito da filosofia, nem da arte. Eu vejo através do humor. Né? Então, acaba sendo uma visão boa. Tá? Esse aqui é um outro jornal também da mesma época, O Sorriso. Também é de 1899. O Sorriso. Tem aqui, eu até separei uma charge aqui, essa charge aqui, um encontro de dois caras, um alegre e outro bem triste. Aí um diz assim: ô meu velho, o que você está fazendo agora? Você tem um aspecto lúgubre. Aí ele diz assim: eu sou desenhista de humor. E você, por que você está tão alegre? Aí o outro diz: eu tenho um emprego na funerária. Você acha que a charge ri de tudo? O Charlie era isso, né? Nada é sagrado, né? Aquele chavão da década de 70, que quando começou, depois de 68, que o Charlie Hebdo começou, que um dos lemas daquela época era nada é sagrado, né? E o Charlie Hebdo, acho que nasceu um pouco depois daquele movimento que teve em Paris, e parou uma época, mas foi sempre a tônica dele, né? Nada é sagrado, assim. Então você pode rir de tudo. Mas eu acho que é um pouco isso, né? O humor, eu acho que coloca você em seu devido lugar. Eu acho que quem se leva a sério acaba caindo do cavalo, não tem jeito. Revistas e jornais humorísticos. Aqui, esses aqui que também, esse é um jornal humorístico em circulação mais antigo na França, também várias vezes ameaçado. Esses jornais não param até chegar ao Charlie. Esse já é o número 1 da nova fase, esse é o número 0. O jornal ficou parado cerca de um mês e estou aqui com o jornal Charlie, cheio de humor, rindo deles mesmos também. Na verdade, o que foi uma grande violência, né? Porque se você não gosta de uma piada, aí você joga ovo, joga tomate, você não precisa jogar uma bomba. A máquina de pensar arte é rápida no gatilho. Ela fez a pesquisa de exemplos do muito que se publica hoje em Paris, direto ou indiretamente, como reação ao atentado. Este pequeno livro, 60 escritores unidos pela liberdade de expressão. Este outro, a BD, ou mangá, a história em quadrinhos, é Charlie. Desenhistas de quadrinhos de todo o mundo reunidos nesse livro, mostrando que a BD é Charlie. Esse aqui, eles já desenharam pintos por toda parte. Aqui, um número especial da Prefeitura de Paris em homenagem ao Cabu, um dos desenhistas mortos. Abrindo o leque, esse é um número da revista Philosophie, em que o artigo de capa é um guia de autodefesa contra o fanatismo. E eu vou terminar com o pequeno tratado
de intolerância. Autor Charb, o desenhista Charb, editor do Charlie Hebdo, morto no atentado de janeiro deste ano. O livro tem um subtítulo: Eu rio do que quero e quando quero. E está dividido em pequenos textos que indicam do que ele ri. Por exemplo, morte aos sapatos que apertam. Morte às discussões de experts. Morte aos apertos de mão. Morte ao voto útil. Muitos mais. O último texto, morte aos que têm medo de morrer. Eu tenho medo da morte. Eu não quero morrer, nem. E por que você não deveria morrer, como todo mundo? O que é que ela tem de extraordinária, a tua vida, para que você se agarre tanto a ela?